Olá, seja muito bem-vindo à Escola Espiritual Moderna e na videoaula de hoje nós vamos continuar dando continuidade ao estudo das Cartas de Cristo. Na aula passada, eu parei nas características do poder criativo divino, ou seja, todas as características do poder criativo divino. Eu tinha mencionado quase todas elas e parei na nona característica, que é a característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso, que são a lei e ordem. Só para a gente poder tirar a conclusão de tudo aquilo que a gente já estudou em outras cartas e daquilo que a gente está colocando aqui no nosso canal, para que a gente possa saber mais sobre o nosso despertar espiritual, sobre como que toda essa linha de estudo chegou para nós num momento tão decisivo do nosso planeta. Então, pessoal, entre para estudar esse conhecimento, mas entre com a sua mente vazia. Venha para esse estudo como criança. Eu peço isso em todas as aulas referentes a Cartas de Cristo. De novo eu vou falar para vocês, eu vou estar lendo aqui, pode dar sono, mas tudo isso é normal, tá? Que é a informação que está entrando, a informação está sendo processada por esse corpo e sinalizando as células do nosso corpo da própria iluminação espiritual. Então, na aula passada sobre as cartas de Cristo, no estudo de cartas de Cristo, eu falei sobre várias características do poder criativo, ou seja, as características do poder, a natureza do poder criativo, que era a cura. Falei da natureza do poder criativo, que é a proteção. Falei da natureza do poder criativo, que é o crescimento natural das coisas. A natureza do poder criativo, que é a alimentação e nutrição. Enfim, nós falamos de todas as características inatas do poder criativo. Falamos da sobrevivência desse poder criativo e chegamos até a característica inerente do poder criativo inteligente e amoroso, que é o ritmo, que seria a oitava característica do poder criativo inteligente, que é amoroso e criativo. São as características da consciência divina, da alma que vivifica o nosso corpo. E nós paramos na nona característica, que é as características inerentes ao poder criativo inteligente. Para quem está chegando nessa aula agora, eu recomendo que veja uma aula anterior, está no canal do nosso YouTube. A gente tem várias aulas aí de vários outros assuntos, vários outros temas, mas para você que está acompanhando essa aula das Cartas de Cristo, volte uma aula para poder entender essas características inerentes ao poder criativo divino, que é o poder da consciência, dessa consciência universal divina, que é a consciência de tudo que existe, de tudo o que a gente não consegue explicar. Mas temos vários caminhos ao qual nós podemos pesquisar, percorrer esses caminhos para que a gente possa abrir para o entendimento sobre o despertar espiritual. Vamos lá então, pessoal. Eu vou para a nona característica, tá? Porque nós estamos chegando próximo aos esquemas mentais, que eu falo tanto sobre isso. Eu tenho cursos falando sobre isso. Enfim, é a principal parte para que você possa se autoconhecer. Então vamos para a nona característica do poder criativo divino. Nona característica, a característica
As características inerentes ao poder criativo inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, células, dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi, em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual, que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo. Amorfo é sem forma, tá? Mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isso, preenchido com isso, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função desse Pai, poder criativo, era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade, trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto, trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimento. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente, uma vez que nos convertamos verdadeiramente no canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação. Pensei, e isso chegou a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo nesse momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo o mais que ele necessita. Toda essa compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolvia com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava a luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto, você é a fonte de todo ser, o Criador e ao mesmo tempo sua manifestação dentro e por meio do que é criado, dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência, do poder criativo que você é. Então, como é possível que o homem seja tão pecador?
E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso Pai, poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então, me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos. Senti intensa excitação, porque, enfim, eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Esses impulsos me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isto. Foi-me mostrada esta vívida visão. Primeiro, vi um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto esse bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, via a pura luz, o poder criativo enfraquecer nele gradualmente e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado dessa visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras: do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a da natureza que os rodeia. Assim, porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino, poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com as suas crenças. Tudo isso tem a ver com a interação, as interações que nós fazemos com o mundo. Formou todos esses impulsos, nós formamos esses impulsos, nós nos escurecemos, nos obscurecemos. Na criação daquele bebê, apareceu aquele invólucro escuro. A partir do momento que a nossa alma iluminada estava dentro dessa matéria, fazendo essa simbiose com a matéria, com o corpo humano, com esse veículo, a escuridão, você entrou na escuridão. Eu sempre falo nos meus vídeos que essas células precisam ser iluminadas. Elas precisam ser sinalizadas da iluminação espiritual. Nós estamos em trevas. Mas nós temos um poder criativo divino dentro de nós, que vive, se expressa através da criação dele. Nós estamos dentro dessa criação dele. Dentro de toda a criação, se expressando através da criação. Porém, estamos em trevas, porque damos poder a essa criatura aqui. Vamos lá então para as ataduras. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Estão vendo, pessoal? Aquelas interações do mundo, nós entramos na escuridão, mas não sabemos disso. Por quê? Porque acreditamos que o olfato, o paladar, o tato, as sensações do corpo são a nossa realidade.
E aí nós vamos vivendo a vida. A nossa ansiedade, o nosso preconceito, as nossas inimizades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas tristezas que amarram e extinguem a luz das nossas visões interior. Tudo isso extingue a luz da nossa visão interior. Os hábitos que a gente apenas passa a nossa vida sem lidar com eles. A gente se habitua com todas as interações do mundo externo. E deixamos de compartilhar essa luz dentro de nós e nos tornamos obscuros com as interações que fazemos com o mundo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Então, assim com essas interações que nós entramos em toda a escuridão, mas não sabemos disso. Não sabemos porque vivemos inconscientemente. Quando você vive inconscientemente, você tem consciência, mas não tem percepção. Você tem consciência de que você vive, que você entra nessa escuridão, mas não sabe disso. Porque você tem consciência, mas não tem percepção. Não percebe. Vamos continuar aqui no texto, pessoal. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitiram avançar e ter êxito. O objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarra ela se torna dentro do domínio dos impulsos gêmeos de ligação e rejeição. Ligação ao nosso ego. O nosso ego, ele liga, ele atrai e ele rejeita, tá? Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa. No mais profundo do seu ser, as correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém, ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre a consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão.
tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim está criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o homem, para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-los aos outros. Deixe que sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho da alegria e os poderes e os poderosos sentimentos do amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro da minha mente e coração me fez gritar? Era tão poderoso que parecia que a minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade nossa, fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau de natureza do Pai poder criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Talvez por isso esteja escrito na própria Bíblia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Que ele era Deus? Não, mas que ele conheceu a Deus. Tudo isso que a gente relacionou aqui foi a prova no deserto que ele conheceu a Deus dentro da matéria. Por isso que ele disse que somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-los do seu medo de um mítico Deus vingativo, quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito, que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção
de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Tudo aquilo que foi manifestado na sua vida é uma manifestação dos impulsos gêmeos do próprio ser, desse ser aqui, do ego. Isto devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu descia até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Gente, eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes eu tentei entrar no estado dele de consciência daquele momento no deserto. Olha que interessante, a partir daqui, tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Nós criamos, sem culpa nenhuma, obstáculos que nos impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo, Deus, consciência criativa, consciência divina, inteligência infinita, o que você quiser chamar. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar e reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles que eu tanto sentia piedade. É como nós, quando entramos nesse despertar espiritual, entender, saber quem a gente quer sair correndo falando para todo mundo. A gente quer contar para todo mundo aquelas bênçãos que começaram a acontecer para a nossa vida. Você sente vontade, mas o preparo você tem para isso. As pessoas vão realmente aceitar se elas estão obscuras com as interações com o mundo. É isso que ele quis dizer no se colocar no lugar dele. Eu ainda relutava em deixar esse lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me guardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova, o reino dos céus, aquele lugar onde toda a doença desaparece e cada necessidade é satisfeita. Estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um, nós estamos dentro dele. Existe apenas um Deus, e ele sabia que ele e o Pai eram um. Nós estamos dentro desse uma única consciência. Existe tudo isso dentro dessa única consciência. Então não é um Deus fora de nós, é um Deus dentro de nós. Nós estamos dentro dessa única consciência, somos um com essa única consciência. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana,
Dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além de que qualquer outro homem recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou um desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas, que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle dos seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia... Gente, essa é a parte mais importante. Vocês vão me ver falando muito disso, tá? Minha fome tornou-se dolorosa. Humano. Ele se deu conta. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria ao meu comando. Olha o ego, gente, o ego. Tudo estaria ao meu comando. Ele sabia que o Pai trabalhava por meio e através dele. Então tudo estaria ao comando dele. Era só ele dar um comando, transformar as pedras em pão. Tentador, gente. O tentador tentando ele, como está na nossa Bíblia. Estive a ponto de pronunciar a palavras, são as pequenas entidades do ser, dão formas, tá? Formas. Então ele esteve a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e, assim, minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Quando ele soltou todos os impulsos do ego, ele sabia que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e assim a fome dele seria saciada se ele pedisse ao Pai apenas por alívio. Compreendi que se um pequeno eu, meu eu humano, pequeno eu, o meu eu humano aqui, o meu eu humano, compreendi que se o meu pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai consciência criativa e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Gente, olha a importância desse trecho. Ele compreendeu
que se o pequeno eu dele, o eu humano, em sua sã consciência, usasse o poder criativo por motivos egoístas, sabe? Aquilo que estava lá no deserto. E Jesus, como está na nossa Bíblia, eu tenho certeza que tudo aquilo foi distorcido. E Jesus foi levado ao deserto e para ser tentado pelo diabo. Está bem assim na Bíblia, pessoal. Bem assim. Para ser tentado pelo diabo. Quem era o diabo? Era a mente dele. Quando ele se deu conta da fome tremenda que ele estava, o que ele fez? Ele chegou a ponto de soltar a palavra, pequena entidade do ser, que daria forma, que transformaria a pedra em pão. A mente dele. O tentador, a própria mente dele tentando ele. Vai, você não é filho de Deus? Está assim na Bíblia. Você não é filho de Deus? Transforme as pedras em pão e se alimente. Mas o que ele fez aqui? Ele sabia. Ele compreendeu que o pequeno eu humano dele, na necessidade dele usasse o poder do pai, o poder criativo do pai por motivo egoísta, ele levantaria uma barreira entre o pai, consciência criativa, e tudo que ele acabaria de aprender poderia muito bem ser tirado dele. Todas essas coisas são tiradas do nosso ego, porque nós colocamos o nosso ego na frente. Nós colocamos o nosso ego na frente. Nós não entregamos todas as nossas necessidades. Nós não pedimos o alívio da nossa fome. Nós não pedimos a resolução do problema para essa consciência criativa divina. Nós colocamos força, colocamos a nossa atenção e tentamos resolver os nossos problemas, colocando o nosso ego na frente, colocando a mente do nosso ego com a mente finita do nosso ego, colocamos a atenção, a pressão e nunca conseguimos resolver os nossos problemas, porque não temos confiança de que temos uma consciência criativa divina dentro de nós. Cabe a nós soltar tudo para essa consciência criativa divina com leveza e não perder essa conexão com tudo isso que a gente aprende com o Pai, consciência criativa divina. Gente, eu parei aqui para explicar isso porque mexe muito comigo essa parte aqui e eu tenho certeza que vai mexer com você. Se você ficou até agora nessa aula, vai mexer muito com você. Por isso que eu deixei essa parte aqui para poder estudar agora. Vamos lá? Isso me assustou, tá aqui, isso me assustou e rapidamente pedi ao Pai poder criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias de Nazaré. Também pedi o alívio da fome, de maneira que fosse a mais correta para mim. Ele confiou, ele entregou tudo, ele pediu o alívio da fome da maneira que fosse a mais correta para ele. Olha o que aconteceu aqui. Imediatamente a fome diminuiu, senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Aquela onda de iluminação espiritual, o corpo em trevas, as interações do ego humano, o corpo sem ter iluminado, o corpo dele iluminava os campos áridos do deserto. Ele atravessava com a própria luz do próprio corpo dele. Esse corpo, ele transformara esse corpo em um corpo de luz. Assim eu comprovei que tudo que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Eu vou parar aqui porque na Bíblia está assim.
que na saída do deserto lá, os anjos vieram e alimentaram ele. Aqui ele diz que no caminho ele encontrou um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Todas as necessidades dele sendo atendidas. O Pai, Mãe, vida é a nossa vida. É o atendimento de todas as nossas necessidades. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto. Perdão, pessoal, me perdi aqui. Perdi a atenção na hora aqui. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra, eu voltei para trás. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que ele estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto e que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e o que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente, isso levará muitos milênios. Estive prestes a repreender a sua falta de fé e percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples. Apesar de todo o meu entusiasmo, fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu, o caminho até a primeira vila pareceu interminável, como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que havia sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade? Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com as minhas fantasias, buscando a minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria circunstâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. Eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara, mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso, pois pensei, com o meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito. O ego, né? O ego humano de novo.
Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas. Olha, pensem nisso hoje, nos dias de hoje. Eu poderia acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores. Não tem alguma coisa a ver com hoje, gente? Por onde quer que eu fosse, compartilhar os meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco de suas vidas, eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento, enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente. Senti-me tocando de leve a superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo, como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso? Até mesmo famoso? Vocês não estão vendo o que está acontecendo com as redes sociais hoje? Todo mundo está ficando famoso? Aqui eu estou falando processos do ego dele, tá? Olha aqui, ó, eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil, que era a visão que tinham dele. Para quem assistiu às outras aulas, tá? Para quem assistiu o resto do estudo. Com um tremendo choque, tudo o que havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente, com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse? Gente, quando a gente abandona a própria vontade, entrega tudo para o Pai, tudo, abandona o nosso ego, solta tudo, aí o Pai, aqui ó, eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai, para ter ajuda em tudo que eu empreendesse? Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. Toda a criação tem o seu próprio propósito para cumprir. Toda a criação, inclusive nós somos uma criação e temos os nossos propósitos a cumprir. O nosso propósito é expressar a Deus. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e o receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa a mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham o seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer a informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim, eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi
que, enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai trabalhando por meio de mim faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqui ele está contando como veio a inspiração das parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou da atividade do poder criativo na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Lembre-se, a menos que se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com a mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se como uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você e elas não promovem o seu bem-estar. Então, é tempo de examinar o seu esquema mental, da qual eu falo muito em todas as aulas que eu dou aqui no canal, das aulas que eu dou em curso, em todo o material eu falo isso, dos vídeos que eu faço no TikTok, no Instagram, em tudo, eu sempre falo disso. Essa é a base. E nós vamos continuar numa próxima aula, porque deu 50 e poucos minutos de aula e eu desejo que vocês fiquem nessa aula. Porque como ele mesmo falou aqui, por isso essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração para que sejam bem compreendidas. Para que a gente compreenda esses esquemas mentais, nós vamos estudar eles na próxima aula. Aqui nós terminamos a parte que ele fala da natureza. Voltar aqui para eu poder me lembrar, tá? Que é tanta coisa na cabeça, gente. Eu estava gravando curso hoje aqui também para a escola, que é sobre isso, tá? As características inerentes do poder criativo. Então, nós estávamos falando de todas as características inerentes do poder criativo divino e nós encerramos a última característica nas cartas, que tem toda a relação da iluminação dele no deserto, tá? E agora a gente precisa entrar nos esquemas mentais para poder entender os esquemas que nós criamos, tá? Baseado com as histórias que ele conta até essa parte que ainda faz parte da carta 1, pois nós não terminamos esse estudo ainda. Ele vai muito longe. Eu já falei para quem me acompanha aqui que já estou há mais de um ano já, acho que vai passar de um ano fazendo esse estudo aqui,
Mas se você me acompanha, se você sente que precisa despertar, esse estudo é para você. E se você acredita que o mestre veio, uma pessoa canalizou a informação do mestre e passou em forma dessas cartas, mas com certeza esse vídeo é para você. E era para você estar aqui, com certeza. Gente, é com muito amor que eu tô fazendo esse material aqui. Eu coloco muita energia em cima disso aqui. E eu falo para vocês, há quase 1 hora eu estou extremamente cansado em ler e falar sobre algumas dos nossos impulsos do ego e como um mestre, esse grande mestre, agiu nessas situações. É a entrega total ao Pai. A se livrar desses impulsos egoístas do nosso ego. Então, na próxima aula a próxima aula seguida dessa, eu vou continuar lendo, vou continuar passando a aula dessa forma, estudando junto com vocês, parando, lendo. Se você teve insights nessa aula, escreva aqui embaixo, por favor. Se estiver fazendo sentido para você, dá o teu likezinho para eu saber se fez sentido para você essa aula, tá? Nós, assim, normalmente, nós, trabalhadores da luz, a gente não quer ser insistente, a gente só quer dar tudo isso com amor para vocês, com amor. Que esse Pai, poder criativo, ele é amoroso. Ele é muito, 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 muito amoroso. Um amor que a mente humana é incapaz de compreender, é incapaz de conceber. Tá certo, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, nós entraremos na parte dos esquemas mentais, que é a parte principal da nossa aula. Obrigado, fiquem na paz e no amor do Deus interior que habita em cada um de vocês, estejam sempre em alegria, amor e paz. Muito obrigado.